são os olhos, a lâmpada do corpo, do ser, da expressão histórica. O que Jesus está dizendo é: olhos significam interpretações, compreensões, entendimento. São os teus entendimentos, são as tuas interpretações, são os teus juízos, as tuas compreensões, são as capacidades ou as buscas de discernimento que você tem, que equivalem espiritualmente a essa lâmpada para o ser. Portanto, o que Jesus diz é: o teu entendimento é a lâmpada do teu ser. Se o teu entendimento for bom, se o teu discernimento for bom, se o teu olhar, se o teu interpretar for do bem, todo o teu ser, toda a tua expressão de ser, todo o corpo da tua expressão será luz, luminoso, será espiritual, será mental, psicológica e psicofisicamente uma expressão de luz. De modo que o que Jesus também está dizendo é que a minha mente, o meu conjunto de interpretação, que é de fato a amálgama, o cerne do meu ser, a minha consciência, é o que determina se eu serei um ente luz ou se eu serei um ente treva na existência. Tudo tem a ver com o meu olhar, meu interpretar. Não tem a ver com onde você nasceu, quem é o teu pai, quem é a tua mãe, quem educou você espiritualmente. No fim, essas coisas vão ter influência, mais ou menos influência. Na maioria das vezes tem bastante. Mas você continua a ser você, com a capacidade de decidir se você quer aquilo ou não quer aquilo, uma vez que você tenha entendido o que aquilo seja. Ou seja, depois de tudo tem você, o responsável é você, não importa de onde você esteja vindo. Por isso, o poder final Deus colocou na sua mão, que aqui são os seus olhos. O poder está nos olhos. A luz está nos olhos. É uma decisão do meu olhar. Eu vejo como eu decido ver. Eu vejo com as prioridades que pré-existem em mim. Eu vejo com valores. Eu vejo a partir de pressupostos, de princípios, de significados. Assim como o globo ocular tem um conjunto de lâminas, de lentes, de condutores, de luz, de fótons, de impressões, de ondas e partículas, que vão ser decodificadas, transformadas em imagens e reprojetadas na montagem final que o meu cérebro faz, gerando esse holograma
em relação ao qual eu encontro a funcionalidade tátil, quando com precisão encontro do lado de fora o correspondente, porque do lado de fora eu sou completamente cego, eu só enxergo aqui no cérebro. As coisas que existem fora só existem por causa do aparato de graça dos olhos, que são janelas para dentro, onde toda a reflexão da luz incidindo sobre os objetos, sobre os corpos de fisicalidade atômica densa, conforme a densidade de cada um, refletirão no meu captador de fótons, que são os meus olhos, que por um conjunto extraordinário de reflexões vai se desdobrando em códigos que são lidos na minha mente. E é dentro da minha mente que você é formado, que tudo é formado. Do lado de fora não existe nada para ser visto com os meus olhos, só do lado de dentro. De fato, quando eu olho, eu não enxergo porque eu vejo, eu vi porque fui penetrado. Fui penetrado. O meu olhar é o que me penetra primeiro. O meu interpretar é o que me diz respeito. Porque depois é a partir do meu interpretar que o meu cérebro vai projetar aquilo que eu penso que vi, porque a coisa que me chegou de um lado, mas se eu interpretar com amor, se eu interpretar com medo, se eu interpretar com ódio, ou se eu interpretar com indiferença, não importa. Aqui dentro, o meu composer vai ser determinado pelo meu modo de lidar com a penetração de imagens, de visualização. Se eu, por exemplo, for penetrado por uma imagem em relação à qual eu sou indiferente, eu nem presto atenção. Enxerguei, mas enxerguei mais com a composição que o meu cérebro fez. Não me pergunte nenhum detalhe, que eu não sei como é que eram os detalhes. Só sei que tinha uma vaca no caminho. Agora, se for, por exemplo, um adolescente e aparecer diante dele uma bunda, ele vai saber os detalhes. Porque isso é uma prioridade elevadíssima na mente de um adolescente. Aí ele vai saber quem era a dona, como vestia, qual desenho, pode reproduzir, até dizer quanto pesava. De tão atencioso que estará o seu olhar. Que olhar? Porventura a bunda fala? Não. É a minha mente que grita. Toda vez que aparecer algo parecido com uma bunda, me avise. E a minha mente não diz, toda vez que aparecer algo parecido com uma vaca, me avise. Intensamente, não. Então, no fim, meu querido, minha querida, não adianta dizer que as mulheres estavam vestidas de maneira provocativa, por isso é que os homens as estupraram, porque, meu querido, minha querida, estupro tem em países árabes onde mulheres usam burca. Porque o mal está na interpretação. Na interpretação. E ninguém vai fugir dessa verdade jamais. Não adianta dizer que veio do lado de fora. Do lado de fora, uma bunda é tão neutra quanto uma pedra de gesso branco, sem desenho. É só que na minha mente, que quando aquele conjunto de fótons, que parece que uma bunda entra na minha mente, me penetra, há um grito pré-estabelecido que diz, veja! E em relação a uma placa de gesso, não tem nada avisado.
Então o gesso é gesso e a bunda só é bunda por causa de mim, do que existe em mim. Por isso é que Jesus disse: não é de fora que contamina, é o que vem de dentro. Não é de fora. De fora a gente come, processa, não vem para o coração. Não vem para o coração psíquico, não vem para o coração espiritual. Pode até chegar ao coração orgânico, se for uma ingestão viral, bacteriológica que você faça, pode até chegar aqui, contaminar o órgão por algum outro mecanismo de prejuízo a ele. Mas não é você, porque o seu coração orgânico não é você, ele é seu, mas não é você. Você é o seu coração espiritual e psicológico. Isso você é. E aí nada do que entra pela boca chega lá. Chega ao corpo, mas não chega a você. Você não é o corpo. O corpo é seu. Você não é o corpo. Você entendeu? Mas chega ao seu coração, chega a você. Se não entrar pela boca, se for o que a sua mente produziu, aquela meleca que a gente viu ontem é uma produção da gente. A gente come de volta, come de volta, come de volta, come de volta. Assim é como a gente vê. A gente não enxerga o que está fora, a gente enxerga a partir do que está dentro. São os olhos a lâmpada do corpo. O responsável pela luz é você. Se os teus olhos forem bons, se você tiver interpretações do bem, do Evangelho, com códigos interpretativos da mente de Cristo, ou seja, de tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se algum benefício existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento, se os critérios forem esses na mente, então os meus olhos serão bons. Se eu olhar com amor, com o fruto do Espírito Santo no meu olhar, os meus olhos se tornarão bons e o meu ser se tornará luz. A minha luz é a luz da minha consciência. Ninguém tem uma luz menor do que a sua consciência. E ninguém tem uma luz maior do que a da sua consciência. Somente a luz daquele que pela consciência saiba que na consciência não há toda a luz e diga: Senhor, ilumina o meu ser. Esse terá uma luz maior do que a sua própria consciência. Mas se os teus olhos, teu interpretar, teu entender, teu conhecer deliberado forem maus, mal-humorado, zangado, predeterminado, estupidificado pelos valores das exterioridades, se tu fores um ser abrutalhado, invertido, que perdeu os nervos da alma para sentir, que se embruteceu, que ficou uma estátua de amarguras ou um boneco de traumas, que se tornou apenas um androide de pulsões, e que tenha desistido de encontrar qualquer bem superior para si mesmo na vida e tenha decidido se entregar ao que venha e ao que apareça e como venha e apareça, então os olhos, o interpretar, o sentir, inevitavelmente se tornarão maus. E você, o seu ser se tornará treva. Treva, treva, treva. Você vai virar uma sombra espessa.
espiritualmente falando, é assim que você está. Foi o que Jesus disse. E ele disse: olha, então veja. Veja como vê, veja como interpreta, veja como pensa. Veja o que você atribui à existência. Porque se essa luz, esse poder de iluminar que você tem se tornar treva, pela projeção negativa que você faz, pela composição que você já tenha da existência pré-montada em você, então, meu querido, Jesus diz: que grande treva será a sua vida. Se você for esse indivíduo que come meleca, que se alimenta de trevas com treva, treva com treva, porque a sua visão é a sua pré-determinação. Você não está vendo o que acontece. Você está vendo o que já aconteceu em você. É só isso. Você não vê o que acontece. Você vê o que já aconteceu. É o que já aconteceu em você que predetermina o que você chama de eu vejo agora. Você está vendo o passado, não está vendo o presente. Você está vendo a partir dos seus traumas, você não está vendo com base na verdade. Você está vendo baseado em estereótipos, em montagens, em preconcepções. Você está vendo a aparência, você não está discernindo, sentindo a objetividade óbvia da energia que vaza do coração. Por favor, Jesus, ilumina os nossos sentidos agora para que a gente veja, para que nós sejamos salvos de tanta pré-compreensão, de tanto preconceito, de tanta visão de treva pré-estabelecida em nós, de tanta doença instalada na gente, que faz a gente ficar feio, negativo, oprimido, amarrado, inviabilizado para tudo, incapacitado. E entregue e em trevas, que nos deixamos abraçar pelas nossas próprias interpretações, como daquela menina da imagem na cabana que vai ficando toda abraçada pelo que brota de dentro dela mesma. Senhor, tem tanta gente aqui entre nós, tanta gente que entrou na cabaninha, que está aí na reclusão e não percebeu que fomentou em si tanta assombração, tanto pânico, tanta raiva, tanto medo, de tal sorte que essas coisas voltam e nos agarram e nos abraçam e nos oprimem a vida. Permite que agora, nesse instante, cada um perceba, enxergue aonde se colocou, como se tornou treva, como admitiu pelo pensamento a formação das trevas na vida. Por favor, ilumina os nossos pensamentos, muda o nosso pensamento para que nós possamos voltar a ser luz na vida, em nome de Jesus. É o que eu te peço agora, em nome do Senhor. Amém e amém.